tema de hoje é um tema bastante interessante, na minha opinião, porque gera muita discussão, um tema controverso, definições mais novas. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade, sempre pensando em pessoas 50 ou mais. Ninguém melhor para falar sobre sexualidade que o Dr. Valdemar de Oliveira Júnior. Dr. Valdemar, além de ser um grande amigo, ele é mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da USP, especializado em sexualidade e um dos médicos do Prosex. Queria que a gente definisse alguns termos inicialmente, 3 termos que me chamaram a atenção para a gente poder já discutir num nível melhor. Primeiro é sexualidade, a definição de sexualidade, de qualidade de vida sexual e, finalmente, as alterações disso, as disfunções sexuais. A definição que a gente tem utilizado, né, em relação à sexualidade é assim. Normalmente a gente costuma dizer que todo mundo tem sexualidade, né? E quando eu me referi aqui à sexualidade, eu estou me referindo ao aspecto orgânico, ao aspecto funcional. Não obstante, há várias maneiras de você definir esses termos. E os nomes variam de escolas para escolas, de pesquisadores para pesquisadores. Mas vamos assumir essa definição. Vamos definir só para ficar uma linguagem comum, né? Que sexualidade todo mundo tem. E quando eu me refiro à sexualidade, eu estou me referindo ao aspecto orgânico, fisiológico, né? E identidade sexual. Né? A identidade sexual, todo mundo também tem. Então, todo mundo tem identidade sexual e todo mundo tem sexualidade. Agora, quando eu falo a identidade sexual, eu nem estou falando em eu me reconhecer como homem ou como mulher ou qualquer coisa assim. É uma coisa mais básica. A minha identidade sexual, ao contrário da sexualidade, refere-se ao aspecto psicológico da questão, né? Então, a identidade sexual é a maneira pela qual eu expresso a minha sexualidade. Então, são conceitos diferentes. Sexualidade, todos nós temos. Todos nós temos. E a identidade sexual é como eu manifesto. Perfeito. Né? Como eu expresso. Né? E essa identidade sexual ela é marcadamente acentuada pela educação que o indivíduo recebeu, pela cultura onde ele está inserido, pela religião que ele segue ou não, né? Até mesmo pelos aspectos pessoais, biográficos dele e até mesmo os aspectos neuróticos da personalidade dele fazem parte da identidade sexual daquele indivíduo. E a qualidade de vida sexual? Qual seria a definição para que a gente possa entender? Porque todos os trabalhos que eu li falavam muito sobre qualidade de vida sexual, principalmente a partir do envelhecimento, sobre 50 anos, que era um tema muito importante, estava relacionado com qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nesse aspecto me pareceu bem confiável a informação, que a sexualidade representa 25% da qualidade de vida de um indivíduo. Até porque a gente vê que quando a sexualidade não vai bem, é claro que a vida do indivíduo não vai bem, né? Ela tem um impacto enorme, né? No funcionamento do indivíduo, na autoestima, né? Na forma como ele vivencia as relações sociais dele, como ele se vê no mundo inserido, né? Quando ele está com um problema em relação à vivência da sua sexualidade, é algo que impacta enormemente a qualidade de vida. Finalmente, a disfunção sexual, porque no passado, viam várias definições de disfunções sexuais que agora, na verdade, não são nem consideradas mais nem doenças. Né? Isso muito interessante. Muito difícil para quem não está inserido no tema saber aonde estamos, né? Na verdade, até para não cometer nenhum tipo de erro ou alguma ofensa dessa maneira, né? Exato. Você vê que é interessante, né? Porque coisas que antes eram disfuncionais hoje não são mais. E coisas que antes não eram consideradas disfuncionais, por ignorância ou por falta de informação, hoje são, né? Então, tem as duas coisas que podem acontecer. A gente tem exemplos disso para dar, né? Por exemplo, já vou falar isso agora, que é quando, veja bem, no começo, né, do nosso serviço lá no Instituto de Psiquiatria, os homens, né, iam buscar ajuda
lá no nosso serviço por disfunção erétil, por dificuldade de ereção. Porque o comportamento de um homem, né, quando falha a ereção, é algo que provoca uma angústia terrível, né? Eu não digo uma falha ocasional, uma falha erétil que todo mundo está sujeito a ter, mas é a persistência daquilo, né? Aquilo gera o que em inglês eles chamam de help-seeking behavior, né? Um comportamento por busca por ajuda. É muito alto, a pessoa falhou uma, falhou duas, rapidamente ela quer buscar uma ajuda e geralmente a primeira pessoa que o homem busca é o urologista, né? E então os homens antes buscavam ajuda para isso. E depois de um tempo, desde que veio a pílula anticoncepcional nos anos 60, né, que já é uma senhora aí, né, de muitos anos, a pílula anticoncepcional já tem algumas décadas, a mulher desvinculou, né, o sexo da questão reprodutiva, né? Então é claro que essa liberdade que as mulheres passaram a ter em relação à não obrigação de reproduzirem, as colocaram numa situação de quererem aproveitar a relação sexual, aproveitarem o sexo. O desejo do homem, né, é o que prevalecia. Então, a relação sexual antes, né, antes dos anos 60, vamos dizer assim, via de regra, era aquela que era pautada no desejo do homem. Então, o homem ia, e o tempo da relação era o tempo do homem, né? A mulher estava ali como a pessoa para receber ali a descarga sexual do homem. Com o passar do tempo, acabou a pílula, as mulheres começaram assim, não, pera um pouquinho, pode ser o seu tempo, mas agora não é o meu, agora eu também quero ter prazer, então você vai ter que ir um pouco mais devagar. E aí você cria uma situação para o homem que é a ejaculação precoce, né? Então o homem começa a ficar ansioso e aquilo vira um problema que nunca foi e agora passa a ser, né? Uma ejaculação que não atende, né, ao tempo mínimo necessário para que a mulher tenha o prazer, já que essa exigência passou a vir do lado. Então, o que não era disfunção antes passou a ser. A gente poderia definir, né, mais claramente o que é uma disfunção sexual, né? Uma disfunção sexual, o nome já é sugestivo, né? Diz o prefixo que não está certo, que está errado, função. Então, algo não está funcionando da maneira como deveria funcionar. Ora, mas o que não deveria estar funcionando, né? A resposta sexual do indivíduo. Existem fases, né, da resposta sexual. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Que hoje, né, a gente entende como sendo as 4 fases do ciclo de resposta sexual humano, né? Então, a primeira fase é a fase do desejo, ela tem uma duração aí de minutos a horas, né? Envolve as fantasias, né? Os comportamentos, os desejos. A fase de excitação, né? Que é caracterizada pela resposta tanto objetiva, como uma ereção, uma lubrificação vaginal, como uma resposta subjetiva da excitação, que é o prazer de estar excitado. O orgasmo, né, é a fase em que a tensão sexual acumulada nas fases anteriores é resolvida na fase do orgasmo. Perfeito. Né? Então, a disfunção é quando o funcionamento em uma ou mais dessas fases está com problema. E o que caracteriza uma disfunção? É a falta, é o excesso, é a dor ou é o desconforto? Pensando no nosso público aqui que interessa, quando que é do próprio envelhecimento e quando, tem que acender uma luz vermelha que a coisa não tá indo bem, falando mais claramente. Assim. Quando que eu preciso me preocupar? Tá. Homens e mulheres, tá? Homens e mulheres. Então, assim, acho que o parâmetro para a gente avaliar o que é normal, o que é aceitável ou não, é como que o indivíduo está se sentindo em relação à forma como ele está praticando a atividade sexual. No seguinte sentido, se ele está sofrendo ou não com essa condição, ou se a condição que ele está, do ponto de vista sexual, está causando transtornos, está causando conflitos, está causando um mal-estar na relação dele com as parcerias ou com a parceira sexual dele, né? A presença de sofrimento nele ou eventualmente até no outro, né? Provocar o sofrimento no outro. Isso é o que a gente começa a dizer que já fugiu do normal. Eu estou sofrendo. O que a gente vai considerar aceitável ou não, né?
Então, primeiro é como eu me sinto. Se eu não estou me sentindo bem, já vale a pena eu conversar. Existe alguma coisa que homens ou mulheres podem fazer para melhorar a performance? As coisas básicas, acho que todo mundo sabe, ligado à qualidade de vida, né? A alimentação, o exercício físico, a ida regular aos seus médicos, né? Principalmente uma coisa muito importante que a gente perdeu, né? Principalmente com a pandemia, foi a interação social. Né? O fato de você manter vínculos afetivos importantes na sua vida. Porque uma coisa está ligada à outra. Se a minha vida sexual está indo mal, a minha própria interação social vai ficar prejudicada. Né? Enquanto se a minha relação social estiver pouco favorecida, isso pode também interferir de alguma maneira na minha vida sexual. Então, elas podem se retroalimentar. E a alimentação? Dietas, sei lá, polivitamínicos, tem alguma coisa ou, na verdade... A gente tem, assim, algumas substâncias, né, que são fitoterápicos, né, que tem alguma comprovação científica, né? Uma delas é o chamado Tribulus terrestris, né, que é uma raiz que tem um efeito androgênico, ou seja, um efeito que aumenta os níveis de andrógenos do hormônio masculino nas mulheres e nos homens também. Né? Então, essas formulações são interessantes, de ginseng, né? Então, alguns produtos naturais, né? Os antioxidantes devem ter a sua função não só para um benefício da atividade sexual, mas da saúde como um todo, né? Horas de sono, né? Você que é um especialista, né, em distúrbios do sono, a importância que a gente dava antes, eu digo, acho que até a comunidade médica dava ao sono não é tão grande como é hoje, né? Felizmente está mudando, né? Mudou, né? Bastante. E também a qualidade de sono é fundamental, né? O uso, né, de drogas, né, que podem estar interferindo, tanto drogas lícitas como ilícitas, né? Então, assim, a recomendação é hábitos de saúde, né? O álcool nesse sentido também é bem deletério, né? É conhecida a história o cigarro, né? Que sim. Tem que dar nome aos bois aqui, né? Sim, então, assim... Sim, exatamente. Né? As drogas de abuso. O que seria o normal agora e o que seria o anormal? Ou isso já caiu por terra, já não existe mais definição? A gente pode usar esse termo? Ou ele já passa a ser ofensivo? Como que está isso no momento atual? Estou falando com um especialista. Assim, o normal e o patológico, né? Esse é um grande capítulo na psiquiatria, né? E a psiquiatria, ela vem já há muitos anos tentando tomar o devido cuidado para não normatizar as coisas, né? E ela ser a detentora, a juíza para dizer o que é normal e o que não é, né? Não é essa a função da psiquiatria, né? A função da psiquiatria como uma especialidade médica e do juramento que nós fizemos quando nos formamos é ajudar o paciente, ajudar o doente, oferecer todos os recursos que tenham à nossa mão para ajudar o alívio do sofrimento, né? Então, para mim, o que diferencia o normal do patológico é o sofrimento, né? É o sofrimento que eu possa estar tendo ou o sofrimento que eu possa estar praticando no outro, né? Por exemplo, né? Os agressores sexuais, por exemplo, né? Eles mesmos, alguns, ou talvez a maioria, não se importam, não sofrem por estarem fazendo sofrer as suas vítimas, mas está fazendo sofrer as vítimas, e não é porque ele não está sofrendo que isso não seja uma coisa patológica. O que eu estudei na minha dissertação, eu me interessei pelos comportamentos sexuais não convencionais. Foi o termo que eu achei melhor, né, na literatura para a gente tirar essa coisa de normal e patológico. Então a gente poderia definir como comportamentos sexuais convencionais e não convencionais, tá? Então, o que é um comportamento? Não que o comportamento não convencional seja anormal. Vamos explicar isso. Perfeito, só não é convencional. Já tiramos a normalidade da jogada, né? Já tiramos da história. Perfeito. Então você vê, o que seria o sexo convencional, né? É aquele que é realizado com um ser humano, adulto e vivo. O indivíduo que tem um sexo convencional, ele se diferencia do ponto de vista dos parâmetros de saúde física, mental e sexual quando ele tem um sexo considerado não convencional. A gente
fez um corte e pegamos 10 comportamentos sexuais não convencionais, né? E apenas se a pessoa, eu dividia a amostra em duas, uma amostra, amostra 1, pessoas que referiram nunca terem praticado nenhum desses 10 comportamentos não convencionais. O que seria, né? Exibicionismo, exibir os genitais sem a autorização do outro, um fetichismo, que é o prazer com objetos no ato sexual, o sadomasoquismo, né? O sexo com menores de idade, o incesto, né? A traição, o sexo com mais de uma pessoa, o sexo em grupo. Então, uma série de, né, vender sexo, né? Então, uma série de comportamentos, vamos dizer, não convencionais, referidos. Então, eu separei, para não ter dúvida, assim, quem nunca teve ou referiu nunca ter tido nenhum desses 10, e um outro grupo de quem teve pelo menos uma vez na vida um deles. Uma experiência. Né? Uma experiência não convencional. E comparamos, né? Agora, tivemos surpresas, né? Mais de metade dos homens referiram algum tipo de comportamento sexual não convencional. E, entre as mulheres, menos de 1/3. Mas, de qualquer maneira, a gente encontrou, sim, uma associação negativa das pessoas que tinham, né, sexo não convencional referido em relação aos parâmetros de saúde física, por exemplo, né, com mais doenças crônicas, com doenças relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, né, parâmetros de saúde emocional ruim também, mais transtornos psiquiátricos associados como depressão, ansiedade e também algumas dificuldades sexuais. As pessoas que têm esses comportamentos sexuais não convencionais, elas vão sofrer mais com essa condição, porque é claro que essas práticas não são aceitáveis para a maioria das pessoas, são condenáveis, moralmente inaceitáveis e até muitas vezes criminosas, né? Então, assim... Algumas vezes, né? Algumas vezes criminosas. Então, vamos imaginar o seguinte... um casal que acha interessante fazer jogos sadomasoquistas, combinados entre eles, né? Então, usar fantasias, acessórios, enfim, né? Isso antes era considerado um problema, era considerado uma doença, né? Que a gente chamava, era um transtorno parafílico, né? É um transtorno. Transtorno parafílico. Parafílico, parafilia, né? Um desejo que está paralelo, um desejo que vai em oposição, e tem tudo a ver com a não convencionalidade, né? Hoje é considerado apenas uma parafilia ou um sexo não convencional. Então, sadomasoquismo é uma parafilia, é um sexo não convencional, mas não é um transtorno parafílico. Perfeito. Quando que a parafilia ou quando que o sexo não convencional passa a ser um transtorno diagnosticável psiquiatricamente? Quando eu sofro com isso, ou quando eu faço o outro sofrer, ou quando eu faço a sociedade sofrer. Agora, uma pergunta agora da prática clínica, pela mesma lógica. Então, a pessoa te procura porque tem alguma disfunção, ela enxergou em si alguma disfunção. Desde uma disfunção erétil até uma parafilia, algo que está incomodando. O que é mais comum na sua prática clínica? Ao longo desses 20 e tantos anos lá no Prosex, eu atendi milhares de pacientes, né? Milhares de pacientes, milhares de queixas, né? E o que a gente observa como uma invariável é assim, nas mulheres, a principal busca, sobretudo acima dos 50 anos de idade, é a falta do desejo sexual, né? É a perda da libido, né? É o desinteresse sexual, né? E também seguido muito de perto das dificuldades de orgasmo. E para o homem, né, disparado, no começo, como eu disse, era mais a disfunção erétil, até porque as mulheres não reclamavam do tempo de latência ejaculatória durante o intercurso sexual. Então, num primeiro momento era a disfunção erétil e depois, com o passar do tempo, a ejaculação precoce. Pra você ter uma ideia, os estudos... Muito complicado de fazer estudo com ejaculação precoce, porque aí qual vem é o tempo qual é o certo? tempo certo, né? Então, alguns consensos, menos de 1 minuto, uma ejaculação que ocorre antes do momento que o indivíduo gostaria de ejacular, uma ejaculação que ocorre após um estímulo sexual mínimo, né? Então, são alguns critérios que a gente usa para ejaculação precoce. A resposta sexual da mulher, né, é muito diferente da resposta sexual do homem, né? Porque
desde Master e Johnson, que criou aquelas 4 fases do ciclo de resposta, algumas coisas mudaram, né? De um tempo para cá, né, tem uma sexóloga muito importante que é a Bason, né? É uma psiquiatra americana, e ela disse que enquanto que a resposta sexual do homem é mais linear, né? Então é desejo, daí depois desse desejo ele vai tendo a excitação, essa excitação vai subindo, a tensão vai acumulando, resolve no orgasmo, e depois tem uma fase de resolução, que é a fase de retorno às condições, o termo pode ser literalmente empregado, volta às condições normais de temperatura, umidade e pressão, né, que é na fase de resolução. Né? Então, para o homem, né, esse processo é linear. Né? Para a mulher, mais uma vez, é um pouco mais complicado o ciclo, né, é circular. Então, um termo que a Bason começou a usar é do desejo reativo. Eu explico. A mulher, ela pode estar, depois de anos de convivência, ela não tem vontade. Não tenho vontade. Por mim, acho que de repente até ficava sem, né? Vamos imaginar assim. Então já vamos classificar ela como uma portadora de transtorno do desejo sexual hipoativo? Não necessariamente. Tem que se pesquisar um pouco mais. O que a Bason transformou e iluminou o entendimento é assim: a mulher ela tem esse desejo circular. Ele é um desejo reativo, ou seja, ela está sem vontade, mas a partir do momento em que ela vai buscar, ou o parceiro vai buscar, a parceira vai buscar um contato de busca de intimidade, de sintonia, de cumplicidade, de um carinho, isso pode dar início, né, a uma reação do desejo. Então, primeiro começa um contato físico, né, despretensioso, não necessariamente ligado ou não ao sexo, evolui, se isso continuar, pode evoluir para uma excitação objetiva, fase 2, então ela começa a perceber que está tendo alguma alteração, o coração está acelerado, houve alguns arrepios, umas piloereções, né, no caso da mulher, pode-se ter uma lubrificação vaginal, mas ela ainda pode não estar muito consciente disso. Se avança mais adiante, vem uma excitação subjetiva. Ela se dá conta que está com vontade. Olha só que coisa, apareceu a vontade. Aí vem a história do circular. Aí vem o circular, porque depois começa aí uma tensão, vai aumentando, resolve a tensão no orgasmo, e depois a última fase, uma fase de satisfação e de intimidade física e emocional com o seu parceiro, que a põe predisposta a estar reativa num outro momento. Então você vê que na mulher inverte, né? Enquanto que no homem essa linearidade, o que aparece primeiro é o desejo e depois a excitação, na mulher o que aparece primeiro é a excitação e depois é que vem o desejo. Existe alguma relação entre a piora dessa vida sexual com doenças psiquiátricas já estabelecidas? As doenças psiquiátricas têm um impacto enorme, né, no funcionamento biopsicossocial e sexual do indivíduo, né? Então, afeta todas as áreas, né? Então, assim, é claro que a vida sexual vai ser afetada enormemente. A gente vê, vamos pegar o que a gente mais vê de comorbidade lá, de doenças comórbidas, né, que a gente chama, doenças que são acompanhadas dos transtornos psiquiátricos. Depressão e ansiedade ganham disparadamente, né? Então, a gente vê que, principalmente, a depressão e a ansiedade, ela pode ser considerado um fator que pode desencadear um problema sexual. Porém, a ansiedade e a depressão, ela pode também manter um quadro de disfunção sexual. E ainda ela pode agravar um quadro de disfunção sexual. Ela pode fazer tudo. Na sequência, a pergunta sobre os medicamentos, porque tem vários medicamentos depressivos, exatamente, medicamentos de controle de humor, que também podem diminuir a libido, né? Você está escrito na bula da maioria, pelo menos, né? Exato. E aí o ovo e a galinha fica mais complicado ainda. Fica mais complicado ainda. Diminuiu a sua libido porque você está usando tratamento para uma depressão que realmente pode ter sido desencadeado por um transtorno sexual. Como fica essa história, doutor Neymar? Me conte. Pois é. Se a gente pensar, né, na evolução aí dos medicamentos psiquiátricos, né, você vê, o primeiro medicamento psiquiátrico que a gente teve no mercado foi nos anos 50, né, que foi a clorpromazina, né, o primeiro antipsicótico. Antes disso, não tinha o que fazer, né? Então, hoje o arsenal é imenso.
Mas os medicamentos que são utilizados para o tratamento de depressão e ansiedade são os chamados antidepressivos, principalmente, né? A principal classe de medicamentos que a gente utiliza hoje são os chamados antidepressivos. E eles têm como efeito colateral, como você bem disse, as disfunções sexuais, né? Então, por quê? Porque esses mecanismos, basicamente, né, bem uma linguagem mais simples, eles aumentam o tônus, eles aumentam a eficiência, a ação de um neurotransmissor, que é uma substância química que faz as transmissões nervosas do cérebro e que nos dá a capacidade de consciência, ação e comportamento. Então, esses medicamentos que são utilizados para tratar a ansiedade e depressão aumentam a serotonina. Só que quando você aumenta a serotonina no seu cérebro, isso é uma sinalização para o seu cérebro de que você está satisfeito sexualmente. Então, o que acontece é, quando você tem uma situação que você tem que medicar a ansiedade, a depressão, e você acaba prejudicando a função sexual, você vai ter que usar algum tipo de antídoto para isso, né? E o antídoto que a gente usa, curiosamente, são outros antidepressivos que combatem esse efeito. Mas você assim, poxa vida, mas então por que você já não dá esse antidepressivo? Porque ele não é bom. Muitas vezes ele não é bom para depressão. Agora complicou o negócio. Quer dizer, para tratar... Os melhores para tratar são os que prejudicam mais, agora. Entendeu? É esse que e aí tem que tomar outro para poder... Aí tem que tomar um outro para bloquear, né? Um deles é a bupropiona, que foi um medicamento que ficou muito famoso na época para quem queria parar de fumar, porque ele tem um efeito estimulante, né? Então ele combate esse efeito, né? Um outro medicamento é um antidepressivo, chama mirtazapina, que você pode dar um pouquinho junto com o antidepressivo para melhorar essa função sexual. Basicamente, os medicamentos podem levar a isso e é bom ficar atento, os antidepressivos podem levar a essa diminuição da libido, tem que ficar atento em relação a isso. A isso, né? E abrir para as pessoas que eventualmente estejam tomando esses medicamentos, que notem, se comparem. Será que a minha vida sexual mudou depois que eu comecei a tomar esse remédio? Porque às vezes muda para melhor. Às vezes paciente, eu estou tão deprimido, estou tão ansioso, que com o uso do medicamento eu fico mais tranquilo e aí a minha parte sexual melhora. Ainda que o remédio sabidamente deveria diminuir a função sexual. Então, há uma coisa da arte da medicina, né? Que cada indivíduo reage de um modo, cada indivíduo é único, não existe uma outra cópia, né? Nem geneticamente existe, mas o comportamento vai ser diferente. E a resposta é individual de cada medicamento. A resposta é individual de cada medicamento. Você tem outras estratégias, você pode tentar trocar o medicamento, você pode conversar com o seu médico para ele tentar diminuir a dose quando isso é possível, né? Você pode combinar com o seu médico se eventualmente em alguma situação, ou você vai usar o aditivo, né? Seja o Viagra no caso dos homens, ou esses outros medicamentos que eu disse que são antídotos, ou você vai fazer um feriado, né? Que a gente chama um holiday, um feriado. Então nesse dia, só que daí tem que combinar, né? No dia que vai ter a relação, não toma o remédio, pula só esse dia. Às vezes isso também ajuda. Então tem formas de você, sabe, contornar isso, né? Basta você ter coragem de falar para o seu médico, né? Que você não está legal o que está acontecendo. Qual seria a sua frase de resumo em relação à sexualidade a partir dos 50 anos? Já que a gente falou tanto de normal e patológico, né? Não ache normal não ter vida sexual depois, a partir dos 50 seria, né, muito cedo ainda, né, para se considerar, mas às vezes a gente ouve aqui e ali, não, meu tempo já passou, eu não ligo mais, eu e minha senhora, né, eu e minha parceira, somos amigos, né, já somos mais amigos, etc. Mas não acho que isso é normal, né? Você tem várias maneiras de melhorar a sua vida sexual, buscando qualidade de vida, buscando atendimento, buscando conversar com a sua parceria sexual. Vai ser normal se por opção eu não queira e eu esteja bem, não esteja sofrendo, porque ninguém é obrigado a fazer sexo. Tá. Né? Mas tem que estar bem. Mas tem que estar bem mentalmente com isso, bem. Resolvido com isso, né, pelo menos.